Olá, bom dia para você que está no Aquecendo o Coração de hoje. Que a paz de Cristo reine grandemente no teu coração. Que bom ter você aqui conosco nessa manhã abençoada e vamos falar de uma palavra de Deus que vai te abençoar muito. Eu não tenho dúvida disso. É começar o dia, né? Aquecendo o coração. O texto que eu quero ler com você hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 3. Peço bastante da sua atenção e também não esquece de já no início do vídeo deixar o like para que o YouTube espalhe para o máximo de pessoas. No final, você também vai dividir o pão, tá ok? Lucas 19, versículo de número 3, diz assim, ó: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Deixa eu falar aqui para você, preste atenção. Esse texto, se você de repente estiver familiarizado, ele fala sobre Zaqueu, uma figura bem conhecida, né? E eu vejo aqui que duas coisas atrapalharam Zaqueu para que ele não visse Jesus. Ele queria ver aquele homem tão famoso, né? Tão falado, tão comentado. Então, ele desejava ver quem era esse Jesus, a pessoa física do Senhor Jesus. Mas duas coisas atrapalharam. Um foi a multidão. E a segunda coisa é porque ele era de pequena estatura, uma coisa associada à outra, né? Só que eu pego isso aqui e eu levo para o lado espiritual e eu vejo algo muito importante que a gente precisa atentar para isso. Há muitas pessoas hoje, nesse tempo, que também querem ver Jesus. Uns querem se entregar a Ele, querem ter um encontro com Ele. Outros já até tiveram, mas querem ter mais comunhão, mais intimidade, serem amigos do Senhor, né? Amigas do Senhor, íntimos com Ele, ter experiências profundas com o Senhor, serem pessoas crescidas, amadurecidas espiritualmente. Como diz em Efésios, pessoas que atingiram a estatura de Cristo. Então muitos querem ver Jesus de uma ou de outra forma. Mas assim como naquele episódio de Zaqueu, nesse tempo, essas duas coisas também impedem as pessoas de verem Jesus. Um é a multidão. E essa multidão está relacionada a muitas coisas. A multidão pode ser, sabe o quê? Amizades, más companhias. A palavra de Deus diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Há pessoas que elas têm más amizades, mas amizades que nunca vão influenciar você, nunca vão atiçar em você o desejo de ir a uma igreja, ouvir a palavra, como muitas pessoas têm o desejo. Os amigos só convidam para beber, para festa, para passeio, para isso e para aquilo. Então eu falo dessas pessoas que até têm vontade de ir a uma igreja cristã, ouvir a palavra, congregar, gosta desse movimento, desse ambiente, mas a multidão, as amizades, as más influências lá fora não permite que essa pessoa veja Jesus. E para aqueles que estão dentro, já envolvidos com o ambiente do movimento cristão, do movimento evangélico, mas são pessoas que ainda não são profundas em Deus, não têm intimidade, não têm comunhão, nunca crescem espiritualmente, nunca mudam a linguagem, mas são pessoas que têm vontade, sabe? Admiram aqueles que têm uma certa espiritualidade, um certo envolvimento com Deus. Para essas pessoas também a multidão pode estar impedindo você, ou quem quer que seja, de ver Jesus, de crescer espiritualmente. Mas como assim, pastor? Falo também de amizades. Às vezes amizades até cristãs, mas cristãos nominais. São pessoas que não incentivam você a buscar a Deus, a ter uma vida profunda no Senhor. Faça uma oração a Deus assim: Deus, me torna amigo daqueles que são amigos de Jesus. Porque se você começar a ter amigos, amigas, que são amigos e amigas de Jesus, essas pessoas vão querer te aproximar dele. Lembra daquele discípulo que levou Jesus até um amigo, Natanael? E, se eu não me engano, Filipe levou Jesus até a casa de Natanael. E quando ele chega lá na casa de Natanael, ele diz: encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem ver. Então Filipe apresentou Jesus para Natanael. E Natanael se tornou discípulo do Senhor. Nós precisamos de pessoas assim, que nos apresentem Jesus,
que façam arder em nós a chama do avivamento, do amor por Deus, sabe? Da santidade, a vontade de buscar o Senhor. Nós precisamos de pessoas assim. Então, às vezes, a multidão está te impedindo de ver Jesus. Quem sabe há pessoas que vão ouvir esse vídeo e estão num namoro que é um relacionamento errado, sabe? Envolvido de pecados, ou o rapaz ou a moça tiram a tua santidade, diminui o teu nível de espiritualidade, de comunhão, de intensidade com Deus. Você está num relacionamento errado. Namoro ainda dá tempo de terminar, sabe? Então, tem que olhar qual o tipo de multidão que está te impedindo de ver Jesus. Você até vai para a igreja, mas domingo na igreja, na semana na faculdade, soltando boas gargalhadas de piadas sujas que são contadas, e você nem tem a isso, nem se interessa, nem se incomoda com relação a isso, sabe? Tem que ver se a multidão não está te impedindo de ver Jesus. Você até tenta engajar na vida espiritual, mas sempre tem aqueles cristãos nominais. Para que isso tudo? Precisa disso? Para que tanto jejum? Para que tanta oração? Para que ir tanto para a igreja? Para que ler tanto a Bíblia? É porque você tem um desejo de crescer espiritualmente. Você tem grandes experiências para viver com Deus. O céu quer se manifestar para você. Há uma sede no teu coração gerada pelo Espírito Santo. Mas a multidão te atrapalha. A multidão impediu Zaqueu de ver Jesus. E outra coisa, ele era de pequena estatura. Há pessoas que são de pequena estatura espiritualmente falando. Não tem crescido, não tem desenvolvido espiritualmente para chegar a ter experiências com o Senhor, a serem mais profundos, a aprender a ouvir a voz suave de Deus sendo ministrada no seu coração. Há pessoas que ainda são de pequena estatura, não cresceram espiritualmente. A palavra de Deus diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, logo que cresci espiritualmente, a Bíblia diz, eu deixei as coisas de menino. Acabei com as coisas de menino. Eu gosto dessa expressão do texto. Eu acabei com as coisas de menino. Ei, esperta. Está na hora de você crescer espiritualmente. A tua baixa estatura não pode impedir você de ver o Senhor. Deus te chama para um crescimento espiritual. Deus te chama para ser mais profundo na presença dEle. Deus te chama, gente, para você atingir uma estatura espiritual elevada e não sofrer de nanismo espiritual. Vamos crescer espiritualmente. E nada, nem multidão, nem baixa estatura espiritualmente falando, hein? Nada disso vai te impedir de ver o Senhor. Ele está passando. O Senhor está se manifestando. O Senhor Jesus está aí trazendo renovo, avivamento para tantas vidas, tantas igrejas, para o cristianismo na terra. Os sinais estão aí, o Senhor está operando. E você está vendo Jesus? Ou você está a ver navios, como diz a expressão? Eu prefiro ver Jesus. E você? Vamos orar? Agradecendo a Ele, creio que essa palavra veio para aquecer o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa manhã abençoada, por essa palavra que logo nesse início de manhã veio para aquecer o coração dessas pessoas. Que cada ser adorador, cada pessoa, Pai, que nessa manhã ouve essa ministração, que ela possa ter um desejo profundo de ver o Senhor. E que nada, nem a multidão, nem, meu Deus, a baixa estatura espiritual dela possa impedi-la de ver o Senhor. Porque a partir de hoje, ela está decidida a crescer espiritualmente, a atingir a estatura de Cristo, como diz a tua palavra em Efésios 4. E, meu Deus, a ter intimidade profunda com o Senhor. Não há mais tempo a perder. Oh, Pai, Tu és maravilhoso e eu te louvo. Eu peço que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre esses corações e traga renovo, fortalecimento e avivamento em nome de Jesus. Glória a Deus. É tempo de crescer. Que Deus te abençoe. Por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque tem muita gente que precisa ouvir isso e vai ser abençoado como você. Tá certo? Ao finalzinho desse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Dá o like e compartilha. Vamos dividir o pão. Tá certo? Até amanhã, se assim Deus permitir.